Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que, que o Bruno Musa tem a falar pra gente aqui. Sempre tem uns vídeos realmente muito bons no canal dele. Novo rombo bilionário parece que está sendo descoberto no Brasil, expondo Mais um. a desmoronada institucional que o Brasil se encontra. E em paralelo, como não podia deixar de ser diferente, a revista inglesa The Economist faz uma matéria muito dura, expondo Lula com dados, fatos, números, de forma bem objetiva, como o Brasil está numa situação degradante. O legal é que a revista The Economist é uma revista que é de esquerda, é uma revista de economistas de esquerda, né? E eles criticaram o governo Lula e o governo Lula sentiu e fez uma cartinha para responder eles, né? Se eu não me engano foi o Cavendish que compartilhou essa notícia com a gente lá no Discord e que palavras dele foram o seguinte, cara, o quão patético é que o governo tem que responder uma revista de outro país com uma carta formal. Tipo assim, foda-se, tá ligado, cara? Tipo, pra quê? Pra que transformar, pra que validar aquilo, né? Pra que validar aquele argumento dos caras? É muito bizarro. E mais, se expõe e passa vergonha internacional. Vamos entender o que está acontecendo em mais um capítulo da vergonha petista, consequentemente a brasileira. Vamos entender. Começando com uma nova fraude bilionária que pode ser desmascarada no governo petista. Estamos falando agora do seguro-defeso, que é um seguro pago... Nós já falamos do seguro-defeso um tempo atrás, hein? Um salário mínimo a pescadores artesanais, que podem receber esse seguro de 1 a 5 meses, a depender do período do ano. E quem recebe são os pescadores artesanais, que, por justificativas climáticas, não podem exercer a sua profissão em alguns períodos do ano. Agora começam os números assustadores. O Registro Geral da Pesca saltou de 1 milhão para 1,7 milhão de pescadores registrados no período de 2022 a 2025. Veja só, 700 mil novos pescadores apenas no governo petista. Mas calma, a gente vai... 700... Cara, assim, eu até acreditaria nesses dados em saber que as pessoas estão tendo que fugir de empregos formais e ir pro meio do mato, entre aspas, tentar viver as suas vidas porque tá difícil de viver no Bostil, né? Mas provavelmente vai ter outra besteira. Vai ver que esses números realmente não fecham. Ó, o peixe tá aí no chat, ó. Em 2024, o seguro-defeso gastou quase 6 bilhões de reais dos cofres públicos. E a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca, que já estava na mira das autoridades por desvios no INSS dos aposentados, volta à cena nas páginas policiais. A mesma Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca, que viu o número de associados sair de 0 para 340 mil em um ano. Que? Tinha 0 e foi para 340 mil em um ano. Veja só, quanta eficiência para cadastrar pescadores. Não é mesmo, PT? A associação, como eu falei, já era investigada por desvios de 58 milhões de reais no INSS e está de volta à cena do crime. A CBPA, Confederação Mais de 1.000 registros por dia. Caralho, velho. Brasileira de Pesca e Aquicultura, está sendo investigada por registrar pescadores fantasmas. Ou seja, novos pescadores, falsos pescadores, seriam registrados na CBPA para receber o seguro-defeso e, em troca de 50%, a CBPA cadastra falsos pescadores e fica com metade do benefício recebido. Caraca, velho. A cidade, por exemplo, de Mocajuba, no Pará, tem... Mocajuba? É uma cidade ok aí, ó. Uma cidadezinha pequena aí, ó. Uma cidadezinha pequena, deve ser maior que Estância Velha, né, cara? Deve ser maior que Estância Velha, a cidade que eu moro. 15 mil pescadores recebendo o seguro-defeso. Mas segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem 15 mil adultos na cidade, sendo que 6 mil trabalham na fazenda
e 2.500 são funcionários públicos. Então, cara, uma cidade... Olha que loucura. Uma cidade com 15 mil pessoas tem 2.500 funcionários públicos, cara. toda a população adulta de Mocajuba recebe seguro-defeso, mas pouquíssimos são pescadores. É fácil fazer essa conta. O número simplesmente não fecha novamente. Já no Maranhão, Tem mais pescador que peixe. são 590 mil pescadores para 621 Quê? barcos cadastrados. Veja só, 1.000 beneficiários, ou seja, 1.000 pescadores para cada barco. Cara, tá, aí tudo bem. 1.000 pescadores por barco, eu não vou nem questionar. É aqueles barcos tipo japonês lá, que pesca baleia orca, né? É aqueles barcos gigantes. Já para se é aqueles barcos gigantes que tem, eu acho que deve ter uma tripulação de perto de 1.000 trabalhadores lá dentro do barco daqueles. Não sei, pesquisem aí. Só que a gente tá falando do Maranhão, né, irmão? Tá vendo? Tem mais pescador do que peixe. Um pouquinho apertado ou haja transatlântico. 1.000 pescadores num barco. Agora eu fiquei até intrigado. Quantos pescadores vão naqueles barcos japoneses, né? Para colocar 1.000 pescadores, não é mesmo, senhor PT? Mas a gente segue aqui. Apesar do número expressivo de registros desses falsos pescadores, o Maranhão e o Pará, os dois estados com o maior número de beneficiários, não apresentam produção de pescados crescentes. Veja. Aí, ó, esse é outro dado. Isso é outro. É por isso que eles querem regulamentar as redes sociais, gurizada. Regulamentando as redes sociais, essas informações em sigilo. Como é que iam descobrir, né? Se a tua esposa sai todos os dias para ir fazer feira e volta com o cabelo molhado, ela te traiu ou não? Você não sabe. Veja só, o Maranhão produz 50 mil toneladas por ano de pescados. Tá. Já o Pará, 25 mil toneladas. O Paraná, que lidera, produziu quase 200 mil toneladas. Tá bem equilibrado. Fácil perceber a ineficiência, ou melhor, o roubo petista. E vale lembrar também que em 2015, uma operação da Polícia Federal chamada Operação Enredados fez com que o número de pescadores reduzisse 45% de um ano para o outro, pela fraude descoberta dessa mesma forma. Lá em 2015, né? Essa fraude que ele tá falando agora aqui. Quem era a presidente em 2015? A mesma petista Dilma. Coincidências? Não, elas não acontecem dessa forma. Portanto, fica muito claro que esse grau de corrupção faz parte do PT. O PT só sabe... Ó, o Economia Real mandou aqui, ó. O navio Atlântico da Marinha do Brasil cabe 1.000 pessoas e tem mais de 200 metros. Ah, então o Maranhão deve ter uns 500 barcos desses aí, cara. Poxa, vocês estão achando que o PT tá roubando, cara. Governar comprando votos diretos ou indiretos, comprando inclusive pessoas dentro da máquina. Nós já vimos Mensalão, Petrolão e todos os outros roubos agora, INSS, seguro-defeso, Lava-Jato, enfim, tudo que foi descoberto. A ineficiência dos programas governamentais drena bilhões. Quais sindicatos vão ser investigados? O Ari que tá perguntando. Nenhum, né, cara? No Maranhão, né? Tem algumas famílias aí que mandam no Maranhão. Dos cofres públicos e nós pagamos com inflação. Como eu já produzi em vários outros vídeos disponíveis nesse canal, mostrando como o déficit público leva a um endividamento crescente e a consequente desvalorização da moeda, portanto, inflação que nós pagamos porque o governo arrecada mais e ainda aumenta mais impostos para... Meu, não adianta. O Estado é o nosso maior inimigo. Eu vou morrer pregando essa merda, velho. Fechar essa conta da ineficiência e da corrupção. Ficaremos calados para sempre? Não. Eu acho que não. Portanto, se o governo fosse minimamente eficaz ou gostaria de ser eficaz e trabalhar pelo país, obviamente, cortar gastos seria razoavelmente fácil. Bastaria trazer um olhar de eficiência e de não corrupção. Mas aí, obviamente, estamos falando de extirpar o PT do mapa da política brasileira. Por isso que o Brasil é muito grande, cara. A gente precisa quebrar esse país em várias coisas diferentes, cara.
A gente tem que dividir o país, cara. É muito grande esse país, cara. Afinal de contas, o DNA dele é simplesmente isso: manipulação, narrativa e corrupção. Ó, é o terceiro escândalo bilionário esse ano que a mídia vem falando das joias que dão 90 mil. KKKKK. E do INSS, infelizmente, pouco se fala Não, hoje. o foda é que eles falam que é equivalente, né? Ah, sumiu 50 mil em joias, aqui sumiu 200 bilhões do INSS. É a mesma coisa. No Brasil, a gente tem uma alta capacidade de esquecer absolutamente tudo. E em meio a tudo isso, em meio a mais uma corrupção bilionária, a revista inglesa The Economist fez uma matéria muito dura, expondo mais uma fragilidade e mais um sentido em que Lula está perdido. E eu não gosto de dizer que o Brasil está. Não, o Lula leva a figura do Brasil para fora. Mas a ampla minoria hoje ainda apoia esse sujeito. Pois bem, segundo a própria matéria, o Itamaraty condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. E de fato, isso aconteceu. O Itamaraty falou que foi uma violação da soberania do Irã e do direito internacional. Mas ela não fala que o Irã vem descumprindo sucessivamente os acordos, não permitindo que muitas vezes os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica pudessem visitar o país para ver se eles estavam enriquecendo urânio a um nível de produção das ogivas e das bombas nucleares. O Irã, vale lembrar, é um dos grandes e maiores promotores do terrorismo no mundo. A própria... E por que a gente não acaba com essa galera de uma vez, tá ligado? Pô, Saddam Hussein, olha só pra vocês terem uma ideia, né? Vocês são mais novos, não lembram disso, né? Pô, a gente invadiu o Iraque, a gente que eu digo o resto do mundo de bem, né? Que não arremessa homossexuais em cima de prédio. Pô, o Iraque foi invadido, cara, porque eles achavam que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. O Irã, eles têm visão lá de onde é que tá as usinas, o que eles estão fazendo, e nada é feito. Por quê, cara? Às vezes eu fico intrigado com esse tipo de coisa, porque tipo assim, irmão, foi dinamitado, foi uma caça insana no Iraque, até pegar Saddam Hussein, prender o cara e nós começar a botar McDonald's lá, entendeu? Espalhar um pouco de democracia lá no Iraque. Continua aquela mesma merda. O Iraque hoje é a mesma merda que sempre foi. É dominado por ditadores, é uma bosta total e completa, é um país esquecido por Deus. Aí lá enche o tanque com R$2. Mas é uma bosta o país inteiro, né? Por que a gente não acaba com... Por que não acaba com o Irã? E aí eu fico nessa pilha, assim, né, tá ligado? Fica essa guerrinha de Ucrânia e Rússia, fica essa guerrinha de Israel e Irã. Cara, vamos fazer a legião da má vontade aqui, vamos unir, vamos fazer uma parada assim, ó, quem discordar, vamos dinamitar? Pô, André, isso é extremista demais. Não, cara, assim, existem culturas melhores, existem povos melhores e acabou, cara. Por que não transformaram o Irã? Por que não transformaram essa porra toda no maior estacionamento a céu aberto do mundo, cara? Porra, sabe? Fica nessa masturbação consanguínea aí, cara. Aí vem o Benjamin Arrola lá, o Benjamin Netanyahu lá, desde 1992. O Irã tá prestes a construir a bomba. Aí em 95, o Irã tá a 90% de fazer a bomba. Aí em 2002, o Irã tá fazendo a bomba. Daí vem em 2005, o Irã tá quase fazendo a bomba. Em 2012, o Irã tá... Porra, irmão, e aí? Quanto tempo demora pra fazer uma bomba nuclear? Porra, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não fez essa merda em 1 ano e meio, cara. Não fez essa merda em 2 anos, cara. Pô, sabe? E aí eu fico maluco, sabe? E aí eu começo a entrar naquela pilha da propaganda russa, da propaganda, tá ligado? Anti-estadunidense, sabe? Uma porra dessa. Tudo parece que é uma grande merda e a gente é só um povo sendo usado pra narrativa desses filhos da puta que estão no topo, cara. Porra, cara, pega e acaba com isso. Acaba.
Pessoal, ó, o Irã, você tem 48 horas pra sair do país, tá? Quem ficar não vai sobrar nem pedaço pra contar a história. Não, de fica, Israel tá com míssil, aí Irã tá com míssil, aí tá com outro míssil, sabe o que se faz essa porra toda? É o povo. Eu e você. É o povo, você pode ter certeza, rico nenhum morre, gente que tá no alto escala do poder não morre, tá ligado? Sabe quem que se... O nome desse canal aqui, que hoje é Papo Libertário, um dos nomes era nenhum político foi afetado. Esse era um dos nomes que eu queria colocar. Porque nunca nenhum político é afetado nessas merda, cara. A Covid, quantos políticos morreu de Covid? Vocês já notaram que só morreu pobre nessa pica? Vocês já notaram que só morreu pobre nesse inferno? Quando dá uma guerra, quem é que morre? Os pobres. Eu não sei, cara. Sei lá. Talvez a propaganda Rousset me pegou aí, cara. Mas eu vejo essas picas e eu fico assim... Cara, e aí, cara? Vamos fazer o quê? Sabe que eles não vão fazer nada, né? O povo brasileiro não vai fazer nada, né? O povo brasileiro só vai esperar alguém invadir essa porra aqui mesmo, cara. Tomar no cu. A matéria The Economist vem falando isso. Todo mundo. E mais... Ela bate forte ao falar que o Brasil está contra as grandes democracias ocidentais, porque todas elas Nós estamos no eixo do mal. Apoiaram os Estados Unidos, apoiaram a Israel ou simplesmente se abstiveram e não foram falar bem do Irã. Portanto, nós estamos, através da figura desse presidente, nos distanciando do mundo livre. E mais, ela lembra um fator importante em sua matéria The Economist. No dia 6 e no dia 7 de julho, agora, daqui a poucos dias, será sediado no Rio de Janeiro a cúpula dos BRICS. E vale lembrar também que a Dilma Rousseff é presidente dos bancos dos BRICS. É que tá, cara. A mina que quebrou uma loja de 1,99 é presidente de um banco no Brasil, irmão. Aí é foda, né? Aí é que nem o pessoal fala assim, porra, nos Estados Unidos, as melhores pessoas... Ela sequer sabe falar ou fazer conta matemática. Tá mas Dilma, ela né? É presidente de um dos bancos. Ó, o pessoal tá falando o seguinte, nos Estados Unidos... Desculpa que eu tô ficando gripado, cara. Eu tô ficando sem ar, minha garganta tá ruim também. Nos Estados Unidos, os melhores vão trabalhar onde? Eles vão trabalhar na NASA, na Tesla, tá ligado? No Brasil, os melhores vão fazer um concurso público. Pra trabalhar nos Correios, tá ligado? Os seres humanos mais inteligentes do Brasil fazem concurso público. Do BRICS. E a matéria da Economist é muito dura ao falar que o Irã estará sentada à mesa junto com o presidente Lula, representado ali no Rio de Janeiro para essa cúpula. E mais, que o Brasil se torna hostil ao Ocidente, uma vez que essa cúpula dos BRICS está a serviço da política externa da China e da Rússia, dois países autoritários, e agora com o Irã sentado à mesa. Abre aspas para uma parte da matéria. O papel do Brasil no centro de um BRICS expandido e dominado por um regime mais autoritário faz parte da política externa cada vez mais incoerente de Lula, diz a The Economist. E vamos lembrar também quando Lula apareceu lá em Moscou, na Rússia, em plena guerra para prestigiar a parada militar de Vladimir Putin. Essa parada aí do Lula lá no desfile, cara, é foda demais, né? Que nem o presidente russo, o autoritário e ditador presidente russo Putin, o levou a sério. Lula tenta se vender no mundo como mediador da paz. Lula, tente arrumar o seu quarto primeiro. Você sequer consegue convencer pessoas que antes te adoravam, porque a verdade vem à tona. Tente arrumar o seu quarto antes de tentar ser minimamente representativo lá fora. Você só está passando vergonha. Meu pai, quando o Lula ganhou as eleições, fez festa, irmão. Festa. Só picanha e papapá e festa e não sei o quê. Porque Lula ganhou. Lula lá. É impossível eu esperar algo desse tipo com a mentalidade corrupta e ultrapassada que o presidente brasileiro tem. Abre aspas para mais um trecho da matéria. Ele aproveitou a viagem, se referindo Lula quando foi à Rússia, para tentar convencer Vladimir Putin de que o Brasil deveria mediar o fim da guerra na Ucrânia. Nem Putin,
nem ninguém lhe deu ouvidos. Ora, a estratégia do Lula, nacional e internacionalmente, é completamente incoerente. Você lembra quando o Lula falou que eles vão acabar essa guerra com uma cervejinha? Fora da realidade e completamente ultrapassada. Até hoje, não se encontrou com Donald Trump, o presidente do principal país do mundo, mas já encontrou com Xi Jinping 2 vezes e temos um STF, através da voz do Gilmar Mendes, que falou que todos lá na Suprema Corte admiram ao regime chinês. Um pouco na linha, nós todos hoje somos... Cara, eu não consigo escutar esse cara, velho. Eu acho... Cara, eu não vou falar o que eu penso, porque eu não quero ser preso. Admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato... Chevette Econômico mandou R$5. André, a única chance de o cidadão produtivo viver decentemente é dividir esse vaso sanitário chamado de país. Metade que gosta de biconete e liberdade e o outro, orangotango, quadrúpedes com soruplais. Pode crer. Não importa, o importante é que ele caça o rato, né? Esses revolucionários... Não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Cara, adoro, cara. Sei lá, cara. É por isso que o Brasil não tem arma, cara. Porque se o Brasil tivesse arma, tinha começado uma guerra civil já. Se o Brasil tivesse 10% do armamento que os Estados Unidos têm, nós já teríamos começado uma guerra civil, cara. Já teria começado uma guerra. Isso aqui ia virar um paizinho da África, tá ligado? Sabe aqueles paizinhos da África lá que ninguém liga? Que tem guerra civil o tempo inteiro? Nós íamos fazer isso aí, cara. O Brasil ia implodir, né, cara? Como é o Lula, não conseguem encarar a realidade. Que o mundo está mais à direita. Que o Brasil evoluiu, está mais conectado. O Brasil não... O mundo não tá mais à direita, cara. Graças à informação descentralizada e distribuída, as pessoas estão acordando para ver que quanto mais Estado, menos liberdade. Quanto maior o Estado, menos dinheiro e menos liberdade eles têm. As pessoas estão vendo um conceito super básico, velho, de economia básica. Ao mundo, menos tolerante, com discurso ideológico mofado, completamente antiquado. A aprovação, também disse, The Economist em sua matéria, que a aprovação do Lula fica abaixo de 30%. É patético. E também acho patético que ainda quase 30% apoiem algo que está escancarado debaixo dos nossos olhos. Que Lula foi humilhado no Congresso há pouco por conta do IOF. Mas vale lembrar aqui também que o Congresso fez o que tinha que fazer ao derrubar o aumento de imposto do IOF, mas na mesma noite ele votou pelo aumento de números de deputados, que junto com vários cargos que vêm com esse incremento do número de deputados, nós gastaremos por volta de 150 milhões de reais a mais. Portanto, é um jogo político perverso onde nós somos obrigados a pagar com o nosso dinheiro. E Hugo Mota, o presidente da Câmara, segue forte batendo no governo, falando que Lula continua alimentando o nós contra eles. Isso é uma grande verdade. E Mota vem falando verdades, que o governo não pode subir impostos, que tem que cortar gastos. Mas, Hugo Mota, por que é que então que vocês votaram o aumento de deputados? Isso mostra que nós estamos à mercê de vocês. E não é isso que deveria acontecer. Vocês são funcionários da população e não ao contrário. Precisamos mudar isso urgente no Brasil. Portanto, Lula está isolado, está enfraquecido, está fora de sintonia com o Brasil real, com a rua. O país e o mundo mudou. E Lula acha que continua nos anos 80. Mudou mesmo, cara. Sei lá. Eu só vejo retardados mentais pelo Brasil. Ou até mesmo no começo dos anos 2000, onde o povo gostava de ouvir uma narrativa que ele ainda acreditava. E que agora, tanto na parte prática como na parte teórica, já se vê que é um verdadeiro fracasso. Lula perdeu o monopólio da narrativa popular. O Brasil de hoje, ele é mais empreendedor, ele é voltado para... Perdeu o monopólio da narrativa por pouco tempo, né? Porque estão querendo passar a lei lá agora, a lei da Globo lá, a PEC da Globo. Onde todas as propagandas que forem passar no YouTube tem que pagar uma taxa pra Ancine. E a Globo vai ser imune a essa taxa. A Globo não vai ter essa taxa. Então, sei lá, cara. Eu não vou mentir pra vocês, cara. Não vejo a hora do STF derrubar todos os canais de política do Brasil, inclusive o meu.
Porque eu vou ficar lá no meu outro canal jogando joguinho 10 horas por dia, fingindo que tá tudo bem. E é isso aí, cara. E é isso. O Brasil é isso. O Brasil é isso. Vamos lá, vamos terminar de novo o vídeo. O agro, ele é mais evangélico e ele é digital. E as ideias estapafúrdias da esquerda seguem querendo ser colocadas na marra na cabeça das pessoas, que pela descentralização da informação e a tecnologia perceberam que sempre foram enganados pela esquerda. Ninguém mais... Não. Sempre foram enganados por todos os governos. Porque eles vivem de dinheiro extraído da classe produtiva da sociedade. Eu sou ANCAP, eu quero o fim do Estado. Eu quero que o Estado acabe. Seja ele de esquerda, seja ele de direita. Eu quero que o Estado acabe. Parando para pensar nessa narrativa de que a gente quer que o Estado acabe, o Lula tá fazendo um trabalho que Bolsonaro não faria em 20 anos. Que é fazer o Estado cair sobre o próprio peso. Compra essas ideias. As pessoas querem trabalhar, não querem ser CLT, querem ter flexibilidade, querem gerar o próprio dinheiro para sustentar as suas próprias famílias, sem o governo estrangulando e pisando em nossas gargantas. Está cada vez mais clara essa mensagem no Brasil, na rua, na realidade. E a matéria The Economist termina de uma maneira interessante, dizendo que o Brasil se tornou insignificante e até por isso Trump sequer menciona sobre o Brasil. Abre aspas para a matéria. Segundo a The Economist, o Brasil se tornou geopoliticamente inerte. O Lula poderia ter reposicionado o Brasil no mundo no primeiro e no segundo mandato dele, mas ali começou um projeto de poder que vem dando sequência agora. Mas em vez disso, ele virou figurante. Nós viramos figurantes, infelizmente, através da representação do Lula entre ditadores e peso morto para quem ainda acredita em democracia, liberdade e comércio aberto. Lula, o senhor não representa o Brasil, nunca representou. Lá atrás, o teu discurso ainda tinha adeptos. Hoje, a realidade se impõe. O ciclo econômico de 15, 20, 25 anos acontece e a realidade sempre se impõe. Senhor presidente, o senhor representa o atraso, o cinismo e a vergonha. Hoje, há uma ampla vergonha em dizer que é brasileiro. Mas nós vamos mudar isso aí. Seguimos. Vamos quando? Não sei, cara. Eu não... Sinceramente, cara, às vezes hoje é um dia que eu tô com o discurso de derrota, né? Mas eu não sei, cara, eu não consigo ver essa... Eu não consigo ver as coisas dando certo, né? Eu não consigo ver. Porque cadê os deputados pra derrubar as paradas? Cadê os senadores para tirar os ministros do STF? Cadê a briga entre os três poderes? Não tem. Tem um poder hoje que é o STF que manda no Brasil. Lula passou um decreto para arrecadar 40 bilhões de reais cobrando IOF. Os deputados foram lá e derrubaram a parada. Cadê os deputados? Cadê tudo? Porque, sei lá, será que a gente precisa ir votar no que vem? Eu tô pensando, eu tô a um passo mesmo de ligar o modo full, foda-se, cancela tudo, vota tudo em branco, não vai, paga 3 pila. Porque, cara, se tudo que a gente vota, o STF vai lá e muda, Lula foi lá, botou o IOF, os pessoal desde 92 que não derrubavam um decreto presidencial, foi derrubado e falou, não, mas foda-se, pau no cu de vocês, pau no cu de quem? Pau no cu de todos os 200 milhões de brasileiros, pau no cu dos deputados, pau no cu dos senadores, pau no cu de todos vocês. Porque o STF vai passar. O STF vai falar que precisa aprovar o aumento do IOF. A gente precisa ir votar no que vem? Porque eles vão ter um congresso de direita, um senado de direita, não sei o que lá de direita, um presidente de direita. Tá, mas o STF vai ser de direita ano que vem? Você tá entendendo? Se quem manda no Brasil são pessoas que não receberam nenhum voto, são pessoas que estão lá por indicação política, eu não sei, cara. Eu ando muito, mas muito desanimado e extremamente derrotado. A única coisa que eu tenho certeza é que o Estado é o nosso maior inimigo e que você deve desinvestir no Brasil, que você deve apostar contra o nosso país,
porque todo mundo que apostou contra o Brasil desde que o Lula ganhou as eleições certamente ganhou dinheiro.